Olá meninas, para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana, uma mineira de nascimento e baiana de coração, morando aqui no sul da Alemanha. Então assim, no último vídeo eu falei, né, que meu esposo ele tinha escrito em um papel a mulher ideal para ele, a mulher dos sonhos, né? Ele escreveu algumas coisas e tal, e algumas queridas me perguntaram, né, alguns amigos também, e gostariam de saber onde estava esse papel, eles ficaram curiosos para saber. Só que todos os papéis, a documentação do meu marido, ele escaneia e deixa em um arquivo no computador. Quando ele chegou do trabalho, eu pedi que ele imprimisse e hoje eu estou aqui, né, para mostrar a vocês, né, tudo que ele escreveu na época, né. Foram muita coisa, Uh! Ele escreveu muita coisa. Não era só questão externa, né? Ele não queria uma mulher só bonita, só inteligente, fiel, era muito mais do que isso, né? Ele escreveu dezenas de coisas de como ele gostaria de que fosse a mulher ideal para ele e, segundo ele, essa mulher sou eu. Assim, ele não é um homem que estuda física quântica nesse âmbito espiritual como eu estudo, né? Ele estuda mais no âmbito teórico mesmo, né? Ele gosta muito de ler, de estudar, tem inúmeros livros no escritório dele, né, que fala sobre a lei da atração. Eu busco mais um lado místico, né, por assim dizer. E ele é mais cabeça, mais teoria mesmo. Pois bem, queridas, passado essa fase de flores, essa fase de encantamento, de viagens, de restaurantes, de passeios, né? Essa fase de compras, chega-se à fase da realidade, né? Já estavam próximo de completar os 3 meses que eu estava aqui na Alemanha e como turista eu só poderia, né, ficar aqui na Alemanha 3 meses. E aí começamos a saga de procurarmos um visto, né, que eu pudesse me enquadrar. Só que, para mim, no meu caso, era mais... eu só tinha a mesma opção do visto de casada ou do visto de estudante do alemão, do bendito curso de alemão. O visto de casada era impossível porque eu ainda não estava legalmente separada, né? Eu tinha dado entrada na minha documentação, na minha separação no Brasil, mas ainda não tinha saído a homologação. Não tinha como a gente casar também no curto prazo, assim, de semanas, né? Porque é todo um processo, é muita documentação, nossa, quando eu fui casar, eu faltei dar o meu rim, a minha alma para eles, porque são tantas coisas que eles pedem que, Jesus. A gente foi atrás da opção mais rápida e fácil para mim no momento, que seria o visto de estudante de alemão. Ele pesquisou várias escolas, valores, distâncias, né, locais em que eu pudesse melhor me locomover. E por fim achamos uma escola em Tübingen. Fomos lá, conversamos, gostei, me matriculei na escola, deixando aqui claro também que ele arcou com todos os custos, né? Matrícula, de mensalidades, livros e também um ponto muito importante para mim, que eu sou muito agradecida, que ele era uma época muito fria, né? Tava menos alguns graus aqui, e o lugar onde a gente morava era muito distante, né? A gente morava num dorf, que passava ônibus de uma em uma hora, mais ou menos. E aí ele disse a mim que para mim seria complicado ficar, né, no frio esperando o ônibus, mesmo que eu tivesse agasalhada e tal, que eu estivesse no frio esperando o ônibus, e que ele iria providenciar um carro para mim. Ele tinha um carro, mas era o carro da firma, né, que ele tinha que ir e vir e tal, e que ele providenciaria um carro particular, né, compraria um carro para mim. E eu, mais uma vez, eu me peguei numa situação de surpresa, sabe? Eu me peguei realmente me vendo sendo cuidada, né? Me vendo sendo valorizada, né? Como mulher, como ser humano. E fomos lá, compramos o carro, eu comecei a minha saga de estudante, né? Era mais ou menos 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar das cidades que eu tinha que fazer as minhas aulas, né, de idioma.
do meu bendito idioma. Eu sempre falo bendito porque até hoje eu estudo, tá, gente? Eu estudo online, mas até hoje eu estudo o alemão. Porque, assim, para mim é uma questão de honra mesmo, sabe? É uma questão de querer falar bem o idioma daqui para que eu possa cada dia mais ser independente, para que eu possa cada dia mais ser integrada, sabe? Estar integrada aqui. Porque o que eu percebo é que muitas de vocês, queridas, vão morar em outro país e não se importam de aprender o idioma, não se importam de se integrarem, de terem a individualidade de vocês, de terem a liberdade de vocês. Porque o que nos deixa livre em outro país é o idioma. Muitas pessoas podem pensar, não, o que nos deixa livre em outro país é você ter um bom emprego. Não. O que nos deixa livre é o idioma. Porque com o idioma você pode ir até agência de polícia, você pode ir até uma loja, você pode fazer uma reclamação, você é extremamente independente. Né? Você vai a um órgão público, você vai a um hospital, você é uma mulher madura, é uma mulher independente. Até a questão do trabalho, se você não maneja, se você não consegue se expressar, você não consegue se colocar no mercado de trabalho de uma forma mais digna, né? De uma forma em que as pessoas te olhem e não digam apenas, ah, é um imigrante, olha o tipo de trabalho que faz, sabe? Então, não que eu desmereça nenhum tipo de trabalho, eu só estou te dizendo que se você tem a possibilidade, né, tem a oportunidade de aprender o idioma de onde você está, né? Seja em qualquer lugar do mundo, inglês, espanhol, italiano, qualquer lugar do mundo, aprenda, se dedique, tira um minutinho todos os dias e se dedique, porque isso vai te dar a sua liberdade, a liberdade de se expressar, de ser ouvida, de ser respeitada em qualquer lugar que você entrar, porque as pessoas só respeitam quem tem autoridade para falar, né? A pessoa que ela não tem autoridade, que ela não consegue falar, abaixa a cabeça, abaixa os olhos, ninguém respeita. Eu me dedicava muito indo e vindo porque eu tinha apenas 9 meses, de 9 a 10 meses mais ou menos, para aprender esse idioma, para fazer uma prova e passar nessa prova. Eu tinha que passar. Não existia uma outra opção. Eu tinha que passar porque eu teria que aplicar para um outro visto. E isso eu, todos os dias, indo e vindo, e sempre agradecida, mesmo com neve, mesmo com frio, mas sempre agradecida, né? E no carro, eu lembro que o meu carro era pequenininho, um Smart, eu me alegrava tanto, sabe? Tanto, assim, era coisa tão mágica. Eu ia e eu sempre dizia, gratidão. Gratidão porque eu estou aqui, gratidão porque eu posso, porque eu sou, porque eu quero, porque eu sou inteligente, eu consigo, né? Eu já passei nessa prova, eu consigo, eu já passei nessa prova. Gente, todos os dias era o meu mantra, sabe? Eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou, eu posso, eu consigo. Eu tenho que contar mais um detalhe para vocês, tá? Quando completou mais ou menos 6 meses que eu estava estudando, eu tô lá conversando com um grupo de amigos e tal, lá da escola, passa uma querida, que hoje nós somos muito amigas mesmo, e o universo usou ela mais uma vez, né, para me ajudar. Ela passa, me ouve, né, falar português e fala, né, nossa, que idioma gostoso, eu lembro como hoje. Nossa, que idioma gostoso, que maravilha, né? Pergunta de onde eu sou, de onde eu venho, né, de que lugar do Brasil e tal. E aí ela me faz uma pergunta chave, se eu venho, né, se eu vou para a escola de carro ou de trem. E aí você se pergunta, por que ela fez essa pergunta? Né? Simplesmente do nada? Não, eu não creio no nada, em coincidência. Né? Eu não creio em coincidência. Eu creio em sincronicidades de energias. Se você está sincronizado, se você está com a sua energia alta, com a sua áurea tratada, as coisas virão até você. E eu digo a ela que vou de carro e ela me pergunta de novo, né, se eu tenho já minha habilitação alemã ou se eu estou com a minha habilitação provisória do Brasil. E eu respondo a ela que sim, eu estou com a minha habilitação provisória do Brasil, mas que não tem nenhum problema, porque eu posso dirigir aqui um ano e tal com a minha habilitação.
E ela me diz: não, você não pode dirigir aqui 1 ano com a sua habilitação. Só pode dirigir aqui 6 meses. Depois dos 6 meses, você tem que pedir uma prorrogação, né? Para que prorrogue a sua habilitação por mais 6 meses, você paga uma taxa. Nossa, eu fiquei assim no primeiro momento, né, desacreditada, estonteada, sei lá. E chegando em casa, eu converso com meu marido, falo com ele, não, não pode ser, não tem coerência, né? Porque você só poderia dirigir aqui 6 meses. Foi pesquisar e realmente a notícia era verdadeira, né? O universo tinha enviado aquela pessoa maravilhosa para que pudesse me alertar. Porque naquele dia era o meu último dia em que eu poderia dirigir com a minha habilitação aqui na Alemanha. Se eu fosse pega no dia seguinte pela polícia dirigindo com aquela habilitação vencida, provavelmente eu não teria mais o direito de renovar nem o direito de fazer a minha carteira de habilitação alemã. Aí a gente foi atrás, meu marido meio que já desesperado, e chegando lá no departamento tinha um senhorzinho cheio de pastas, lotado de pasta. O meu esposo, né, olha para mim, eu olho para ele, meio que deu merda. Mas a gente sentou, conversou com o senhorzinho, né? O senhorzinho vira pra gente, né? E diz: olha, a habilitação da sua esposa só vai ficar pronta daqui a 2 semanas. Ele olhou e falou: 2 semanas? Ele falou: é, daqui a 2 semanas a gente manda uma carta e você pode vir buscar, o senhor, né? Pode vir buscar a habilitação. A gente foi para casa, meu marido muito triste, chateado, como é que a gente não viu isso antes e tal. E eu, no primeiro momento, eu também fiquei meio, assim, abatida, né? Não vou mentir, porque a gente fica realmente abatida. Só que eu lembrei que eu já estava aprofundando, né, na questão da manifestação. Analisei, eu falei, gente, eu assisto vídeos, eu já criei essa realidade até aqui, eu posso continuar criando, eu posso continuar fazendo. Eu sentei, eu lembro, né, o apartamento que a gente morava, ele tinha uma galeria em cima, para a galeria, sentei, coloquei uma musiquinha de fundo, comecei a imaginar aquele senhorzinho me entregando a carteira, né? A minha imaginação era só ele me entregando a carteira, eu pegando a minha carteira. Era só isso que eu queria. Eu não imaginei ele telefonando, eu não imaginei ele falando nada, eu não imaginei carta. Eu estou sendo sincero para vocês. Quem achar que deve acreditar, acredite. Quem não, também fique à vontade. Eu já vivi, eu já passei, é uma experiência minha. E o meu esposo, ele conta isso para todo mundo. Quando foi de tardezinha, já quase à noitinha, o telefone do meu esposo toca e o meu esposo se identificou, né? E aí eu vejo a cara do meu esposo assim mudar, sabe, a fisionomia, e eu olho para ele, né, perguntando o que é, e ele assim todo obrigado, obrigado. Eu só entendia danke, né, danke. Aí eu, ok, alguma coisa boa é, né, porque ele tá falando danke. E aí quando ele desliga, ele fala: você não vai acreditar. Eu digo: o que foi? Ele, o departamento lá da habilitação, o senhor, ele acabou de me ligar e disse que amanhã às 10 horas da manhã a gente vai é para ir lá pegar a sua habilitação que está pronta, amanhã às 10 horas. Meninas, ele tinha falado que ia entregar com 2 semanas. A gente viu um monte de trabalho que ele tinha lá, uma pilha de trabalho. E ele liga e fala que iria entregar no dia seguinte às 10 horas. Ele foi muito solícito, muito fofinho, né? Me entregou a minha carteira, assim como eu tinha imaginado, né? Me entregou a minha carteira e eu recebi aquela carteira tão, tão grata, sabe? Tão acreditada, tão feliz, porque finalmente eu estava colocando em prática aquilo que eu estava estudando. Eu estava manifestando. No outro dia eu fui para minha escola falando o meu mantra: eu posso, eu sou, eu consigo. E no final do 10º mês eu fiz a minha prova. Quando foi na terceira semana, terceira a quarta semana, eu recebi o resultado que eu tinha sido aprovada. Então, assim, em todo momento eu só tive que agradecer, né, o apoio do meu esposo, porque tinha dias que eu estava realmente muito sobrecarregada, né? Era muito estudo, era intensivo, eram 6 horas de aulas, chegava em casa, era mais estudos, era vídeos, era muito intenso, eu tinha que passar.
era algo que eu estava fazendo por mim, né. E ele estava ali, do meu lado: "Eu estou junto com você, não se preocupe, você vai passar, você é inteligente, você é minha mulher". Nossa, eu até hoje ele fala isso, né, sempre: "Você é minha mulher". Eu me sentia muito amparada. Ele dizia: "Olha, não se preocupe, se você não passar, se não der certo, a gente vai para o Brasil, eu vou para o Brasil, fico lá com você, depois a gente volta, não tem problema, a gente está junto". Às vezes, quando vem um problema na empresa dele ou qualquer outro problema, né, porque eu conto aqui as minhas realizações, mas toda realização ela requer um processo, né. Não é que as coisas vêm até a mim, tipo: "Nossa, eu acordei hoje, eu sou a gênia da lâmpada mágica, eu faço assim, as coisas acontecem", não. Eu realizei isso, mas com esforço, com dedicação, com estudo, né, com abdicação, né, eu abdiquei muitas horas de lazer. Essa questão de que: "Ah, eu vou sentar aqui, eu vou imaginar que eu vou passar na minha prova, mas eu também não vou estudar", eu realmente eu não creio dessa forma, sabe. Eu entendo que o universo é uma ação com reação. Você faz uma ação e o universo reage a seu favor, né. Você vai lá, movimenta a água, o universo te manda aquela onda. Mas se você não movimenta, a água vai ficar parada. A água parada apodrece. Eu sempre fiz a minha parte, né, eu sempre me dediquei, eu dei o meu melhor, né, e em troca eu recebi o melhor, né. São etapas, às vezes árduas, mas não quer dizer que você não consiga, não quer dizer que você não possa, sabe. Então assim, eu tô aqui para passar para vocês, né, a minha experiência aqui na Alemanha. Morar na Alemanha para mim não é apenas uma mudança de vida, uma mudança de costume, né. Morar na Alemanha para mim é um laboratório em que eu realmente me reinventei, né. Eu aprendi a me reconhecer, a saber o poder que eu tenho, né, o poder que a minha mente tem. Para mim é muito mais do que uma história de imigrante, né. Eu não queria ser mais uma imigrante contando uma história de quanto custa isso, de se a vida é melhor aqui ou acolá, se o tempo é melhor aqui ou lá, se as pessoas aqui são assim ou assadas. Não, eu escolhi, né, e eu quero viver assim, eu quero ser diferente. Eu escolhi ser uma imigrante de que, independente de onde eu esteja, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Paris, aonde for que eu estiver, eu crio a minha realidade. Não existe para mim nenhum país ruim, não existe para mim nenhuma cultura ruim, porque eu crio. Aquilo que eu quero, eu crio. É o que eu digo a vocês, meninas, eu também já estive aí desse outro lado, né. Você que me assiste, se você quer mudar, se você não se sente satisfeita com o que você tem agora no momento, se você não se sente feliz com o que está se materializando na sua vida agora, você também pode mudar. Você não precisa imigrar, você não precisa ir morar em outro país. Você pode mudar a sua vida aonde você está. Em qualquer lugar que você esteja agora me ouvindo, você pode mudar a sua vida. Toda mudança ela começa aqui, para depois vir para o exterior. Toda mudança ela começa na mente, para depois ela se manifestar aqui nessa realidade. Então, onde você estiver, crie a sua realidade, crie aquilo que você deseja. Para você que ficou até o final, deixe nos comentários o que mais você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.